Vamos entrar aqui agora na nossa aula de número 24, uma estratégia chamada o padrão martelo invertido. Você acabou de aprender sobre o padrão martelo normal, e agora aqui você vai aprender sobre o padrão martelo invertido. Obedece às mesmas regras do martelo normal, porém, no lugar de ele ser com o corpo para cima, nós vamos ter aqui agora o martelo com o corpo para baixo, tá certo? E alguém pode perguntar, claro, né, antes de alguém perguntar, nós devemos salientar que nós precisamos procurar esse padrão em um suporte, ok? Em um suporte, ou melhor ainda, ou também, né, vai depender, eu falo melhor ainda, nós vamos tratar desse assunto um pouco mais para frente, porque se você tem ele em uma LTA, dessa forma, então ele é melhor. Por que ele é melhor? Porque você tem a tendência em seu favor. Mas nós vamos tratar mais sobre esse assunto quando nós falarmos sobre os padrões de reversão, tá ok? Então, o martelo invertido, ele traz para nós a seguinte ideia. O preço vem de uma queda, vem caindo, ele encontra aqui nessa região um suporte, e nesse suporte o mercado deixa para nós então um martelo invertido, tá ok? Novamente, é necessário que essa sombra tenha aí pelo menos 2,5 vezes o tamanho do corpo, muito importante salientar isso. E agora sim, alguém pode perguntar onde é a entrada? A entrada pode ser aqui ou uma ordem pendente de compra um pouco acima, tá? Você tem essas duas entradas. Naturalmente, né, ou na maioria das vezes que isso acontecer, ele vai entrar aqui um candle de força, garantindo para você a compra, o seu stop vai estar aqui atrás. Importante também salientar que antes do padrão martelo invertido, vamos tirar aqui um pouco dessa queda aqui, que antes desse padrão martelo invertido, você consiga localizar algum candle de indecisão. Tiago, o que é candle de indecisão? É os candles que tem muita sombra, tá? Um doji, um spin top, qualquer candle aí dessa natureza. Se ele tiver um candle de força, procure evitar, procure não entrar. Os candles que antecedem os martelos, seja martelo o convencional ou martelo invertido, é importante você perceber isso. Então, depois disso, você vai ter o preço aqui subindo. Vamos procurar aqui no gráfico se nós encontramos, e também, claro, né, o martelo invertido, ele é esse padrão e você precisa procurar em um fundo, ok? Em um fundo ou em uma LTA. Próximo de um. Geralmente essas LTA também serão fundo, ok? Importante aí localizarmos, procurarmos esse padrão chamado o martelo invertido. Vamos dar uma procurada aqui, ver se nós encontramos. Olha aqui, ó. Aqui praticamente, né, nesse fundo aqui, você tem praticamente aí 2, tá? Claro que o segundo não ficou tão bom assim. É um padrão que não demora muito a aparecer. Aqui você tem praticamente um. Aqui, esse corpo ficou um pouco grande, ele poderia ser maior, ele poderia ser a metade disso daqui, ok? Vamos mostrar aqui assim, como que ficaria mais interessante aqui. Você tem um corpo assim, ok? E aqui a sombra verde passando ali, Opa, porém aqui verde, coloquei aqui preto, a sombra aqui verde assim. Então ele ficaria um corpo menor, mais interessante, tá certo? Então não tem muita dificuldade, não tem mistério, na verdade não tem nem muita dificuldade, nem pouca dificuldade, não tem dificuldade nenhuma, tá ok? É só você ir procurando, você vê um aqui, mas é importante que ele esteja em um fundo, novamente, né? Frisando isso, ou em cima de uma LTA. É o padrão
martelo invertido. Novamente aqui nesse fundo, vamos aproximar aqui, pequeno, tá? Mas você tem aqui. Claro que aqui não está muito legal, aqui você tem, né, praticamente aqui muito parecido com aquele outro ali atrás, com corpo maior. Ele precisa ter menos corpo, esse aqui precisaria mais de sombra. Quanto mais harmônico for o desenho, aí você fala, esse daqui, não, está em cima, né? Esse que está em cima aqui, esse aqui em cima, nós não vamos considerar ele como martelo invertido. Em cima ele tem outro nome, que nós já vamos estudar. É necessário que ele esteja embaixo, tá? E aí, quanto mais harmônico for o desenho, quanto mais bem desenhado ele tiver, você vê ele assim, realmente assim, bem desenhado assim, ó. Puxa, é realmente, né? Agora, se ele não está muito próximo desse desenho, claro, menor do que isso, né? Ele não vai ser muito interessante para as nossas entradas, ok? Então, você procurar, né? Você ter a paciência nos seus trades. Olha aqui, aqui nós temos um aí, digamos assim, oficial, né? Você tem aqui um fundo passando aqui, e nesse fundo aqui, nessa região de suporte, você tem aqui, era esse que eu estava procurando. Inclusive, esse aqui foi tão legal que nem sombra ele tem, né? Olha lá. Nem sombra ele tem. Ele vai ali, só que é necessário ver se é um suporte. Eu não estou considerando aqui se é um suporte. Não é isso que eu estou procurando. O que eu estou procurando é apenas o padrão, tá? Nós temos que também ver a questão do suporte. Aí você fala, poxa, Thiago, aqui tem um vazio aqui, um candle, isso aqui é chamado de gap, né? Buraco negro aqui. Nós vamos falar mais aí também sobre os gaps. Então, muito importante se um martelo desse daqui aparece. Claro, aí você fala, e as cores interferem? Interfere, porque se você tem ele verde, é força compradora. Se você tem ele vermelho, é uma força vendedora. Ou seja, um abre a força vendedora, o vermelho, ele abre em cima e fecha embaixo, e o que é verde, ele abre embaixo e fecha em cima. Então, é melhor você dar preferência, é melhor você aplicar um pouco mais de confiança nos que são verde. No caso, esse aqui vermelho, né, ele até sobe, o vermelho até é válido, tá? Não é que é porque é vermelho, é vendedor, não é válido, ele é válido, o vermelho. Porém, o verde oferece uma taxa de confiança ainda maior, tá certo? Vamos para a nossa próxima estratégia.